2 astronautas americanos estão há quase 3 meses presos no espaço. A viagem de Barry Wilmore e Sunita Williams deveria ter durado apenas 8 dias, mas falhas nos propulsores impediram o retorno e provocaram ao menos 3 adiamentos de novas partidas. Os cientistas da NASA cogitam que a dupla pode voltar apenas em fevereiro do ano que vem. Apesar de estarem lá há tanto tempo, eles não devem sofrer com falta de água e comida. Isso porque as naves vão carregadas com suprimentos maiores um suprimento maior para quem ficaria por um período maior no espaço. E para a gente entender, então, melhor a situação pelo qual os astronautas estão passando, a gente recebe agora o professor Tiago Sinorini Gonçalves. Ele é diretor do Observatório do Valongo da UFRJ. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Professor, queria que você começasse explicando para a gente o que esses 2 astronautas, que pelo que eu li são astronautas experientes, foram fazer no espaço e estão lá há mais de 3 meses. Tem algum tipo de comunicação? O que está acontecendo por lá? Bom, a Estação Espacial Internacional, ela tem várias funções, ela tem vários experimentos acontecendo lá. E esse transporte de pessoas que ficam na estação é comum, é corriqueiro até certo ponto, dentro da nossa expectativa de corriqueiro, uma viagem espacial. Mas a ideia era que eles ficassem, se eu me lembro bem, cerca de 8 dias. Era um período muito curto que realmente acabou se estendendo por falhas que aconteceram na nave da Boeing, que transportou os astronautas até lá. Então, eu imagino que eles estejam estendendo de alguma maneira a missão original que eles tinham, com a expectativa de que a situação se resolva o mais rápido possível, embora, como você falou, eles são astronautas experientes, estão bastante acostumados com a própria estação espacial. Então, a situação não é grave ou emergencial, é só uma questão de decidir como e quando eles vão ser capazes de retornar. Professor, uma boa noite da minha parte também. Apesar de não ser grave e emergencial, eu queria entender os riscos e para a saúde desses astronautas. Obviamente que há comida, há suprimentos, como foi mencionado, mas o espaço é um lugar que não foi feito para as pessoas, né? Há toda a questão da gravidade, toda a questão que envolve essa dificuldade em ficar no espaço. Quais são os riscos, por mais que não sejam emergenciais, mas os cuidados, principalmente quando eles voltarem para a Terra, passando um longo período aí, a gente está falando mais de 5, 6 meses para voltar para a Terra? Certamente é um tipo de atividade que exige um certo preparo físico. Ficar em gravidade zero tem um impacto sobre a musculatura, a possibilidade que eles têm, obviamente, de fazer exercício é limitada ali. Mas, de novo, isso não é inédito. Tem vários astronautas que já passaram vários meses na Estação Internacional e, em particular, esses 2 já têm muita experiência no caso. Então, não existe nenhum risco imediato para a saúde deles. Eu acho que talvez eles não estivessem preparados dessa vez para ficar tanto tempo, mas isso não representa um risco imediato à saúde deles, justamente porque a gente sabe que essa estadia, embora tenha uma certa carga física sobre os astronautas, não é algo que pode causar um dano grave a longo prazo. É simplesmente uma questão deles terem preparo, e é justamente como eles são astronautas com um preparo já de longo prazo, ou alguém com bastante experiência, eles certamente já têm preparo físico para casos como esse, que eles sejam obrigados a passar mais tempo no espaço. Eu vi também que lá eles se juntaram a outros 7 astronautas, então eles estão em 9 pessoas ali, numas instalações que tem alguns quartos, alguns banheiros, mas eles acabaram ficando por lá por conta de falhas nos propulsores. O que tem que ser feito agora para permitir o retorno deles? Essa é a grande pergunta, eu diria. Eu acho que não tem uma resposta ainda. Até onde eu sei, não tem uma resposta definitiva. Existem opções para que eles possam retornar, seja na própria nave da Boeing, seja talvez uma outra espaçonave da SpaceX também. Então, a NASA está analisando essas possibilidades para ver qual é a melhor alternativa. Não acho que isso seja nenhum problema
A grande questão que eu vejo, inclusive, acaba sendo mais financeira, de certa forma, porque quando você tem empresas privadas que entram na corrida espacial, você começa a ter uma disputa de interesses, onde, por exemplo, se a Boeing não conseguir trazer os astronautas de volta na espaçonave original e tiver que recorrer à sua rival, a SpaceX, você tem um certo constrangimento e você tem um impacto no valor das ações das empresas, então você acaba tendo um certo conflito de interesses, no caso que não leva em conta apenas o bem-estar imediato dos astronautas. Então vamos ver como que isso vai ser resolvido. Pelo que eu entendo, é possível que a partir de amanhã, inclusive, tenha uma coletiva de imprensa em que a NASA vai anunciar os planos para o retorno dos astronautas. Mas até agora existem alternativas e possibilidades, mas ainda não tem um plano definitivo. Professor, uma pergunta, obviamente, de uma pessoa leiga. Esse problema que foi apresentado nessa nave, os próprios astronautas podem fazer a manutenção se necessária? Essa manutenção é feita remotamente pelos próprios profissionais e engenheiros da Boeing? Ou isso também está num escuro aí que a NASA não informa? Eu acho que a gente não tem todas as informações necessárias, claro, eles vão saber muito melhor, mas isso depende também não só dos próprios astronautas, né, mas certamente essas espaçonaves têm vários sensores, tem várias possibilidades de que engenheiros na Terra acompanhem. Então, não acho que os astronautas vão conseguir resolver o problema sozinhos, não é nem o caso. Não é a emergência, certamente a prioridade maior da NASA é justamente a segurança dos astronautas. Então, certamente existe uma equipe na NASA que está analisando essa situação com todos esses sensores. Eles têm acesso a todas as informações necessárias sobre o andamento, mas eu acho que ainda não ficou claro, pelo menos do que eles divulgaram até agora, não está claro se essa espaçonave da Boeing vai ser capaz de trazer os astronautas de volta à Terra. Por isso, essa indecisão, mas lembrando, isso tem uma questão, tem uma disputa de interesses entre uma possível rivalidade de espaçonaves que poderiam trazer eles de volta, mas isso ainda está em discussão e ainda não temos todas as informações. O que eu posso dizer é que os astronautas podem, talvez, fazer algumas operações, inclusive sob a tutela dos engenheiros na Terra, mas eles não podem fazer isso sozinhos. Mas, felizmente, é muito simples hoje em dia, com essa comunicação constante que eles têm, de que os engenheiros responsáveis na base terrestre possam acompanhar esse trabalho e possam, gente que, inclusive, conhece o funcionamento dos propulsores e dos detalhes da nave até melhor do que os próprios astronautas. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor.